novas. Que Deus abençoe sua igreja, Kedna. Bom dia, igreja. Bom dia, Devocional 5h30. Bom dia, Devocional Conversas Secretas com o meu Pai Celestial. Que Deus abençoe o seu dia. Hoje o nosso tema da Devocional é: domine primeiro seu ambiente interno, a montanha do eu. E aqui o nosso compartilhe é uma frase muito interessante, que essa frase é a que você pode compartilhar no seu Instagram. Conquiste o mundo, começando pela montanha interna do seu eu. E a sugestão de leitura é Gálatas 5. E os versículos específicos aqui de sugestão, quem escreveu, do nosso bispo JB, é Gálatas 5, de 16 a 24. Mas nós iremos ler os iniciais e parar lá no 24, tá bom? Então, aqui o título é A Vida de Liberdade. Gálatas 5. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Quero enfatizar o seguinte: no momento em que vocês se submetem à circuncisão ou a qualquer outro sistema de regras, o dom da liberdade que Cristo conquistou com sofrimento acaba desperdiçado. Repito, quem aceita o sistema de circuncisão troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações de escravo da lei. Creio que o que está acontecendo não era a intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com os seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo e está fora da graça. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito Santo que satisfaz. Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença contra as obrigações religiosas significam alguma coisa. E aí eu queria que você marcasse. O que importa é algo mais íntimo. A fé expressa em amor. Vocês estavam correndo muito bem. Quem os convenceu a se desviar do caminho da obediência? Por certo, não foi aquele que os convocou para a corrida. Por favor, não pensem que isso é insignificante. Basta um pouquinho de fermento para levedar uma grande quantidade de massa de pão. Lá no fundo, o Senhor me deu a certeza de que vocês não vão desistir. Mas aquele que está perturbando vocês, seja quem for, enfrentará o juízo divino. Saibam que o boato de que continua a pregar a circuncisão, como eu fazia antes de encontrar o Senhor na entrada de Damasco, é um absurdo. Por que então eu seria perseguido? Se eu pregasse a velha mensagem, ninguém ficaria ofendido. Omitir a cruz diluiria tanto a mensagem que ninguém se importaria. Quero saber por que esses agitadores, tão obcecados pela circuncisão, não se circundam totalmente? Poderiam se castrar. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, use a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus se resume em uma única frase. E se você puder marcar, a frase é: cadê que eu perdi? Em vez disso, usa a liberdade. É assim que serão cada vez. Perdi, vou ter que ler de novo. Ame o próximo como a ti mesmo. Usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres. Obrigada. Pois o ensino da palavra de Deus se resume em uma única frase. Achei. Ame o próximo como a você mesmo. Isso que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? E aqui começam os versículos de sugestão da nossa devocional. Aqui vai o meu conselho. Vivam nessa liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito.
Essa liberdade é compatível com o egoísmo. São dois modos de vidas opostos. Não dá para viver com os dois, porque não escolhem o caminho do espírito, só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende? Qual que é esse estilo? Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental derrotada, detonada. Busca frenética por felicidade. Sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir-vos. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem no pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra e nos tornarmos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Falta só mais 2 versículos, vamos terminar ele? Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Suas implicações devem ser na realidade, em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações, como se fosse um melhor que o outro. Temos coisa mais importante para fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem um valor singular e inestimável. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, porque nessa manhã nós começamos o nosso dia aqui na Tua presença. Já somos impactadas por essa leitura de Gálatas 5. Senhor, diante de nós temos 2 escolhas: viver uma vida dominada pela nossa vontade, ou viver uma vida dominada pela Tua vontade em nós. E nessa manhã, Senhor, nós somos mulheres que decidimos viver a nossa vida guiada pelo Espírito Santo. Essa vida extraordinária que Gálatas 5 nos promete. Uma vida onde a nossa felicidade é baseada na Tua presença. Onde a vida, Senhor, é baseada pelos frutos do Espírito Santo, que é cheia de paz, que é cheia de alegria, de mansidão, de domínio próprio, Senhor. E é baseada, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, que vamos conseguir, Senhor, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, Senhor, nessa manhã, vem em nós a decisão de sermos totalmente entregues ao Teu Espírito Santo. E faz, Senhor, em nós a boa obra que o Senhor tem nas nossas vidas. Usa, Senhor, nessa manhã a pastora Leia, Senhor, para mais uma vez edificar a nossa vida, trazer direção, entregar chaves poderosas para nós, trazer, Senhor, os ajustes necessários para vivermos, Senhor, uma vida poderosa através do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém aí. Amém. Bom dia, pastora. Bom dia, Eneida. Bom dia, povo de Deus, bonitas do reino. Já viu que você é bonita do reino?
Onde que estão as bonitas, né? Os anjos perguntam. Aí vocês, estou aqui, tá? Quando os anjos perguntarem, cadê as bonitas do reino? Vocês levantam a mão. Bom dia, gente. Bora aqui falar sobre domínio. Olha só as palavras, só do título que você já vai recebendo aí. Dominar. Segundo, ambiente interno, o que está dentro, que se chama o quê? Uma montanha do eu. Só vamos ficar aqui hoje? Vamos ficar só no tema, só no título? Primeiro é sobre domínio. Você se autogoverna, bonita? Você consegue olhar para os seus impulsos e dizer, cala a boca, quem manda sou eu? Você consegue fazer isso? Você consegue olhar isso, a vontade de comer bobagem e falar, não vou comer, de jeito nenhum que eu vou comer isso me faz mal. Você tem domínio dos seus apetites? Você tem domínio dos seus pensamentos? Ô, gente, eu estou numa fase, nessas semanas, que eu estou colocando em prática algumas coisas que estão 100% dentro de mim. Não é nada que alguém tenha falado, não é nada que alguém tenha solicitado. Dentro de mim, eu estou tentando sair da mediocridade, mas que negócio difícil. Como que é isso, pastora? Eu te falo isso no finalzinho, quando eu te der aqui uma dica de uma tarefa para você fazer. Mas eu queria que você começasse essa conversa de hoje pensando, esse texto de Gálatas 5 começa falando de liberdade. A Eneida começou a ler o Gálatas 5 desde o comecinho, e no começo fala sobre liberdade. Bonita, você sabe lidar com liberdade? Você sabe fazer algo sem ninguém estar olhando, sem ninguém estar pedindo? Você consegue fazer, corresponder com a coisa do começo, meio e fim, ou você deixa no meio do caminho? Quando você determina algo para realizar, você precisa prestar contas para alguém? Liberdade é não ter o olho de ninguém te falando, te fazendo fazer as coisas, e você faz, e com excelência. Liberdade é você ter clareza de que você tem uma habilidade, que você tem uma virtude, e ela será usada para alguém e não para si. Isso é liberdade. Liberdade é olhar que você tem um conhecimento de quem você é, sabe os seus potenciais, e você não guarda para si. Aí, o texto de hoje, escrito pelo nosso bispo, e quem está chegando aqui agora, nós nos baseamos nesse livro e já andamos nesses capítulos todos. Aí você pensa assim, pastor, é interessante eu ter o meu. Olha aqui, responda você mesma. Nós vamos caminhar ainda por todas essas páginas, até o final do ano. Então, se você quiser adquirir, depois você coloca lá no grupo, que as meninas colocam o link de compra na editora Chara. Hoje, no dia 8 de agosto, domine primeiro o seu ambiente interno, a montanha do eu. Ele começa dizendo que a batalha que a gente enfrenta está dentro da gente. Se a gente pensa que aquela pessoa tóxica que está, né, convivendo com a gente é difícil, se a gente vê, olha o marido, ele está numa fase que você pensa assim, Senhor, eu começo por onde? Quando você olha o filho ou a filha, que fizeram escolhas que você nem gostaria que fosse, nada se compara ao que está dentro de você. Porque quando você decide mudar, quem auto-sabota é você. Aí eu quero te trazer 2 recursos. Primeiro, as coisas externas, que a gente acha que são imensas. E a gente precisa de um escudo, precisa de força, precisa de ferramentas para a gente se proteger. Aquilo que está do lado de fora é o externo. É uma palavra que você ouviu, é uma lembrança que você tem de alguém que falou alguma coisa no seu passado. Aí você acha que está do lado de fora. Aí deixa eu te falar. Aqui trazendo para você a ilustração de pensamento. Eu já falei para vocês que pensamento para mim é como uma nuvem na minha cabeça, porque é o pensamento que vai definir qual é a minha atmosfera. Acordou como hoje? Conta aí, bota aí no chat para eu saber. Acordou como? Pastora, deixa eu olhar aqui, que eu nem pensei nisso. Acordei tranquila. Não, acordei preocupada. Como que você acordou? A maneira como você acorda, ela reverbera por causa dos pensamentos que você tem. Pastora, deixa eu pensar aqui, eu acho que eu acordei hoje apreensiva, tensa.
Hoje eu acordei já irritada, porque o relógio me despertou, já estou aqui esbaforida. Não sei como que tem a repercussão da sua atmosfera. E isso daqui eu vou chamar, esse negocinho de nuvem, eu vou chamar de ambiente interno, que é para isso que essa devocional está nos chamando. Para a gente olhar com a batalha que está dentro. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu tenho encontrado mulheres casadas com tanta batalha na área sexual, muitas, não é uma, duas, são muitas, porque dentro delas, elas estão alimentando uma expectativa de filme. Ô, bonita, você não é mais adolescente, você cresceu. Hollywood não existe, é um cenário. Aquele conto de fadas, aquela coisa, inventaram para a gente para nos enganar, eu acho. Eu acho que o objetivo era esse. O príncipe encantado, ele não vai vir de um cavalo branco, ele vai vir a pé, ele vai vir de chinelo, ele vai vir de bicicleta, ele vai vir de carro velho. E vai estar ótimo, porque Deus tem ele para você poder dar a ele incentivo para vencer na vida. O que está dentro de você é tão importante que o bispo chama de montanha. Precisamos dominar uma montanha. Vamos pensar o que é montanha? Montanha é aquela elevação que você precisa subir, escalar. É fácil? Não, não é um negócio plano. É alto, é íngreme, você tem que subir. E quando você sobe, você não consegue subir de qualquer jeito. Você tem que subir com engajamento de força. E hoje, o texto de Gálatas 5, especialmente do 16 em diante, está dando para nós a força que a gente precisa. Está nos apresentando a força que a gente precisa. Sabe qual é? O fruto do Espírito. Nós precisamos olhar para o Espírito Santo e colocar ele dentro. Sabe mais o que eu tenho achado e que algumas mulheres têm compartilhado comigo? Que dentro delas existe uma necessidade quase, tá? Incontrolável de comprar. Vai para a internet e compra, compra, compra. Gente, você cresceu, bonita. Deixa eu te avisar que você não sabe. Você cresceu, você não é mais menina. O fato de você ter ou não ter dinheiro para poder acessar, não quer dizer que você, porque tem um celular e consegue apertar um aplicativo, você tem gerência, não. Você cresceu e você precisa submeter o seu pensamento, o seu desejo a Deus. Eu tenho uma pergunta dentro de mim quando eu entro no shopping. Adorei uma promoção. Aí vi uma blusa. Aí eu pergunto, é desejo ou é necessidade? Ô, gente, quase sempre é o quê? Desejo. Aí eu olho, eu preciso disso, gente. Não preciso, tchau, vamos embora. E sigo, e embora. Penso que é fácil? Não, porque esse negócio fica na minha cabeça. Por que eu não comprei aquela blusa? Ia ficar linda com essa calça. Ai, aquela blusa. Puxa, eu podia ter comprado aquela blusa. Aí até que vem um evento e eu penso, se aquela blusa ainda estiver lá, ela é minha. Aí tá. E às vezes o que tá? Mais barato. Gente, você não precisa ser dominada pela compulsividade da compra. Você não precisa ser dominada pela compulsividade sexual. Tenho encontrado muitas mulheres presas na masturbação. E eu quero te dizer, isso só está dentro de você. Não é uma batalha que você vai vencer fora. Você vai decidir que o seu pensamento vai ser puro. O seu pensamento que vai tomar um lugar em que você vai dar a ele a ordem. Pastora, mas isso me persegue. Muitas mulheres pensam assim, já deu para mim, pastora, eu já tentei de tudo. Só resta a morte. Por mim, se Deus quiser me levar, tá ótimo. Tá ótimo nada, bonita. A vida precisa de você, eu preciso de você, esse grupo precisa de você. Ah, mas eu nem abro a câmera, a senhora nem fala o meu nome, mas você está aqui fazendo, sabe o quê? O número, uma lista. Fala aí, Eneida, quantas mulheres temos aí? 106 mulheres. Você faz parte desse grupo. Você é importante. Esse texto que a Eneida falou diz assim, ó, cada pessoa tem um valor singular e estimável. Mas você precisa se apropriar e identificar o que está dentro, ou qual é o lugar que você vai dominar dentro de você. E aí eu quero continuar lendo, dizendo assim, ó, que no segundo parágrafo, o bispo fala assim, ó, que a gente precisa quebrar a rotina da mediocridade. O que é isso, pastora? Sabe o que é medíocre? É aquilo que está
Edinho fala que é reme-reme, aquilo que está todo dia igual. Aquilo que está, até vai, mas não está tão maravilhoso. É aquilo que você fala assim, tá de boa, mas poderia ficar melhor? Isso é mediocridade, é você poder olhar o que está tendo, você até segue, mas não está no nível elevado, não está no nível antecipado ou maravilhoso ou alto, está no lugar médio. E aí eu fiquei pensando, como que eu posso quebrar a rotina da mediocridade? A primeira coisa que eu quero te dizer que eu determinei dentro de mim para sair desse lugar, dominar o meu ambiente interno, é levantar uma oferta financeira intencional. A primeira coisa dentro de mim, sabe por quê? Por esses tempos, a mediocridade financeira está pensando que fala para mim. Não fala, cala a boca, dinheiro. Ele é mandado por mim. E, ultimamente, eu tenho olhado para o dinheiro e ele tem sido a pauta de algumas decisões na minha vida. Quando que eu vivi isso? Nunca. Não quero viver nisso. Então, como que eu vou sair dessa rotina da mediocridade? Fazendo o caminho inverso. Eu quero receber recurso financeiro, eu vou dar recurso financeiro. Então, o primeiro lugar que eu vou quebrar minha rotina de mediocridade é levantar uma oferta financeira e intencional. Ou para a minha igreja, que eu ainda não entendi, ou para uma pessoa, ou para uma ONG, não sei. Vou orar para Deus poder me dizer, mas o meu dinheiro vai se movimentar hoje. Porque ele não vai dizer para mim qual é o ambiente que eu tenho que ir. Eu vou dizer. Eu que vou dizer e vou falar assim, dinheiro vem, me serve. A segunda coisa é, eu vou fazer algo por alguém que eu considero que eu tenho dificuldade. Você tem uma dificuldade com alguma bonita? Às vezes a bonita está dentro da tua família, sua cunhada, sua irmã, sua mãe, sua sogra, não sei. Eu estou aqui pensando quem é a pessoa que eu tenho dificuldade para eu fazer algo por ela. Entregar uma lembrancinha, entregar um bilhetinho, mandar uma mensagem. Eu quero fazer hoje algo que me eleve, me tire dessa rotina da mediocridade e eu vou procurar essa pessoa. E a última é, eu quero me apresentar para fazer algo que eu acho difícil. Adivinha o que eu vou fazer? Um bolo. Não sei fazer bolo, acho difícil desistir dele. Vou fazer um bolo essa semana. Não sei que horário, vou sentar ali com a Sofia, vou fazer, que a Sofia é ótima de bolo. Talvez o seu lugar de dificuldade é falar em público. Se apresente. Se você faz parte de uma igreja, de um ministério, de um discipulado, de um grupo, peça a oportunidade para que você fale. Enfrente as suas montanhas. Porque quando você enfrentar, você vai falar assim, gente, nem era montanha. Eu consegui vencer, nem é tão difícil assim. Ai, meu Deus, eu vou ter que discipular um grupo, eu não sei fazer isso. Quem disse para você que não sabe? Claro que sabe. Isso é uma montanha que às vezes está no seu imaginário. E eu quero te abençoar nesse dia, te falando sobre isso. A segunda coisa prática que eu estabeleci aqui, que eu quero compartilhar com você, é sobre como se domina a montanha do eu. Eu vou falar de mim, tá, bonita? Porque falando de mim, talvez dê a você uma inspiração de falar de você. Dentro do meu temperamento, eu acho que o meu ritmo, ele é um ritmo que precisa de pressa. Me enganaram, porque eu não preciso. E tanto que eu casei com um marido que ele tem um processo extremamente paciente e tranquilo. Eu olho para Edinho, às vezes eu suo a camiseta só de olhar, que eu penso, meu Deus, ano que vem, Edinho, você acaba esse negócio, que eu já acabei, ele pode ir no teu ritmo. Eu estou me divertindo. Você se divertiu? Eu estou me divertindo. Ele fala isso. E aí eu olho para mim e eu penso assim, ó, vou dominar a montanha do eu e vou me perguntar, para que pressa, bonita? Tá com pressa para quê mesmo? Aí eu quero te fazer essa pergunta, que talvez você tenha um temperamento como o meu. Para de ser pressada, gente. Isso só atrapalha a gente. Olha o ritmo dos outros. Olha, talvez esteja uma riqueza guardada dentro daquela montanha, daquele lugar. Você tá pensando como eu que a gente está subindo a nossa montanha? Talvez a sua montanha não é a pressa, é a lerdeza. Talvez você seja lerda, devagar. E talvez você fale assim, gente, eu tenho que acelerar mais. Estou muito devagar, eu preciso ir. Talvez a sua montanha, o que você está subindo aqui comigo hoje, é o meu inverso. Mas o Espírito Santo vai comunicar a você. Outra coisa que eu preciso dominar minha montanha do eu é
parar de olhar o objetivo, o resultado e olhar em volta. Tem muita riqueza em volta, que às vezes eu penso que eu perco. Às vezes eu estou tão determinada a ver o resultado que eu perco o processo de escalar a montanha. E tem tanta beleza na montanha, não tem? A montanha, quando a gente sobe lá no alto, que a gente vê tudo que a gente conquistou, que a gente tem uma visão. Estou me lembrando que no Rio eu passava carnaval, férias, lá na Ilha Grande, que é uma praia próximo de Angra dos Reis. E a gente fazia muita escalada, muita subida de montanha para ver os 360 graus da ilha, olhando todas as praias. Gente, que coisa maravilhosa. E eu perdi tanto do processo de subir a montanha, física, de verdade, porque eu estava determinada a chegar logo. Eu queria chegar, era logo. E o povo, muito mais lento que eu, inclusive meu marido, chegava, sei lá, meia hora depois, e eles estavam desfrutando do caminho. Ô, gente, vamos aprender com esse povo que desfruta? E você que desfruta demais, bora aprender com quem é apressadinho? Vamos fazer uma troca de montanhas? Vamos começar a subir as montanhas? Outra coisa que eu tenho vivido nesses últimos dias e quero te entregar. Dominar a montanha do eu, para mim, nesse momento, é procurar onde Deus está na circunstância que eu estou vivendo. Eu consigo identificar onde Deus está? É para lá que eu vou. Ontem eu estava pensando na pauta que eu estou precisando resolver. Gente, eu acordei pensando nisso, eu resolvi idas e vindas fazendo isso ontem no meu dia, resolvi coisas fazendo isso, e um treco na minha cabeça. Aí de noite eu falei assim, peraí, para tudo, eu estou cansada de pensar nisso. Não, eu não estou encontrando Deus. E aí ontem à noite eu falei, Senhor, me revela onde é que o Senhor está guardado nessa pauta, que eu não estou conseguindo te enxergar. Eu já elaborei o jeito de eu fazer, quem eu vou acessar, com o que eu vou falar. Não, Deus, eu não quero script. Gente, eu dormi ótimo ontem, porque eu entreguei, eu quero te dar essa chave, esse tênis para você subir, dominar a montanha, escale a montanha, olhando Deus na sua missão. Onde Deus está nesse lugar da sua escassez, bonita? Deus está tentando se revelar e não consegue, porque você não deixa. Eu vivi isso ontem, Deus tentando se revelar em tantas coisas e eu pensando, preocupada. Gente, a sua preocupação não vai resolver absolutamente nada da sua pauta, mas a sua fé vai. Então, abra mão da sua preocupação, que só está dentro de você, e muitas delas, preocupações que você inventou, tire ela de dentro de você e coloque a fé. E a outra coisa é, você é dominada pela paz quando você sobe a sua montanha do eu? Pastora, não. Fico muito agitada. Fico muito apreensiva. Gente, a paz não é um lugar que você bota modo praia e senta para pegar sol, não. É o lugar onde o ucu-vucu está acontecendo, mas você está plena. Dentro da circunstância que você está vivendo, você está plena? Você fala assim, já entreguei a Deus, estou feliz, vou até cantar uma canção, vou até cantar, vou até adorar. É esse lugar da paz. Você elege uma música, uma trilha sonora para você adorar. A adoração acaba sendo o seu melhor sapato, porque enquanto você sobe, você louva. Enquanto você louva, você descobre riquezas. Domine primeiro o seu ambiente interno, a montanha do seu eu. Qual é a montanha do seu eu hoje? Qual é o lugar que você precisa dizer? Então, eu vou recapitular só para você pensar. A minha pressa é a minha montanha que eu vou dominar. Eu procurar olhar o processo e não o resultado, e por isso eu preciso olhar em volta. Ver Deus nas minhas circunstâncias e parar de olhar as soluções que eu tenho em volta. E eu ter a paz como a marca da minha vida. Essas são as minhas formas de dominar o meu eu. A minha montanha. E aí o bispo fala assim, permita que o Espírito Santo conduza você à cura emocional, à descoberta do seu chamado. Encontre o seu espaço vocacional e viva de acordo com o propósito de Deus. Quando você se encontra na pessoa para o qual foi criado, para ser, todo o ambiente ao seu redor também é transformado. Sabe o que o bispo está falando? Tira os olhos de você, bonita. Bora olhar aquilo que Deus te deu para você servir pessoas. Aí sim é hora de olhar do lado de fora. Qual é a sua força? O que você carrega dentro de pensamento vai reverberar, vai denunciar a força que você tem. E que coisa especial poder olhar para a sua vida e falar assim,
fulana é forte nisso. Por que eu sei? Porque o pensamento dela pulou para fora. Ela deixou transparecer aquilo que está dentro dela. E hoje eu quero te dizer, domine o seu ambiente interno. Ele não é mais forte que você. Pastora, deixa eu te contar. Eu já estou viciada na pornografia. Faz como? Ô, gente, faz como? Primeira coisa, confessa. Primeira coisa, entendeu que não é para você? Confessa. E segunda coisa peça ao Senhor a força necessária para sair desse ambiente. Não existe compacto, não dá para compactuar com um ambiente pornográfico com o ambiente da palavra. Você vai precisar escolher, ou você fica na sua santidade, ou você fica no pecado. Não dá para caminhar com as duas coisas. Sabe por quê? Um dia você vem aqui, outro dia você não vem. Um dia você lê a Bíblia, outro dia você não lê. Um dia você ora, outro dia você... Sabe por quê? Não dá uma constância? Porque você fica olhando para os seus desejos internos e fica pensando, a quem que eu vou atender hoje? Não, gente, não existe essa pergunta. A resposta é hoje e a decisão é eu hoje vou decidir vencer essa montanha e vou entregar a Deus. Amém? A oração de hoje diz assim, Senhor, santifique meu espírito, a minha alma e meu corpo. Me ajude a dominar o meu ambiente interno, a controlar os meus pensamentos e emoções, a viver de acordo com o propósito que o Senhor tem para mim. Abre os meus olhos para enxergar o meu verdadeiro chamado e me dê coragem para cumprir a sua vontade. Que Deus abençoe a sua vida. Como hoje eu não li o texto todo, eu li o texto? Li, né? Eu vou tirar uma foto para você poder ter lá no grupo, tá? Se você é do YouTube e não está no nosso grupo, quero te sugerir de entrar no nosso grupo por meio do Instagram, Devocional 5H30, e você pedir para você ingressar lá, que eu vou colocar o texto lá, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, nós vamos orar agora, e eu quero que você tenha clareza, qual é a montanha que você tem que vencer hoje? E qual é o lugar de você quebrar sua mediocridade? Qual é o lugar que você vai dominar o seu eu? Qual é o lugar que você reconhece que você precisa melhorar? Hoje Deus está nos dizendo, você é dominada pelo que você cultua, pelo que você adora. Quem você adora? Os seus desejos? As suas impulsividades? Não. Elas estão debaixo dos nossos pés. E aí, no 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifiquem em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até que ele venha, até que Jesus volte. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor, a sensação que eu tive hoje, que eu estou tendo junto aqui com essas mulheres, mais de 100 mulheres reunidas, é de que enquanto eu falava de mim, o Senhor trazia clareza do eu de cada uma. E a gente se encontrou, Deus, com coisas que não estão bem, que não estão saudáveis. Senhor, nós queremos confessar o nosso pecado nessa manhã. Dizer que aquela traição que fizemos e nunca contamos para ninguém, e o Senhor estava lá e viu, nós queremos entregar e nós não queremos mais subir a montanha do pecado. Aquele lugar que entramos naquele ambiente e pegamos algo que não era nosso. Ninguém ficou sabendo. E muitas vezes a vergonha impediu da confissão chegar. Nessa manhã, nós queremos enfrentar essa montanha do roubo. Senhor, aquela montanha que está dentro de nós e às vezes não é dita, e que é acessada por meio de um prazer momentâneo, por meio da pornografia. Muitas mulheres se encontrando nessa manhã e dizendo, basta, eu não quero mais isso para mim. Senhor, a cada uma de nós que nos encontramos com as nossas montanhas, às vezes do temperamento que nós não conseguimos controlar, ou às vezes da mentira, do engano, que a sinceridade precisa ser dita, ou que eu tenho que respeitar o meu tempo, o meu jeito melancólico e ficar quieta e não falar. Não, Deus, traz para a gente o equilíbrio. Senhor, que as montanhas que cada uma de nós nos encontrarmos hoje, elas possam ser derrubadas, possam ser desfeitas,
e que a gente caminhe na elevação acima da mediocridade, que as nossas ações no dia de hoje nos eleve, que a decisão de ações não é só do pensamento, Senhor, mas de ações visíveis em que a nossa mão, em que o nosso bolso, o nosso dinheiro sirva aquilo que precisamos fazer no Espírito. Deus, nesse dia, 8 de agosto, o Senhor está nos chamando para a gente poder ser elevado, a gente subir de nível, a gente subir para um novo patamar. Mas, para isso, a gente precisa tomar a decisão de fazermos o que o Senhor faz. E nessa manhã, o Senhor faz por nós aquilo que a gente acha que não consegue fazer. E nós te pedimos perdão, que é a nossa parte. Perdoa, Senhor. Nós nos arrependemos de todas as coisas que estamos agora tendo contato na mente. E damos uma ordem a todos esses pensamentos incorretos. Bate em retirada. E no lugar deles, Senhor, queremos de pensar tudo que é puro, tudo que é saudável, tudo que é de boa fama. Queremos também saber, Deus, que nós somos aquelas que temos dons, que temos frutos, que temos afeição uma pela outra, um pelo outro, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, como encontro mulheres, Senhor, que esqueceram, que perderam a delícia de comemorar as pequenas coisas. Traz sobre nós esse fruto do Espírito, um senso de compaixão no íntimo, a convicção de que há algo sagrado, não somente nas pessoas, mas em toda a criação que nos envolve e que está em volta de nós. Nós entregamos o dia de hoje, a nossa montanha, e esse desejo de viver além da mediocridade na tua presença. Pedimos que o Senhor nos dê uma qualidade de vida e um padrão elevado em ti. Nós não queremos só a resposta do nosso problema. Nós queremos um relacionamento com o Senhor. Saber aquilo que o Senhor diz não, aquilo que o Senhor diz espere, e aquilo que o Senhor diz é teu, é o sim. Nós não queremos ser meninas mimadas esperando o sim o tempo todo, mas nós queremos ter o coração maduro de saber o time que o Senhor está para nos ensinar. Te adoramos pelo teu cuidado e teu amor nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Bonitas, Deus abençoe você que está aqui no YouTube, um dia abençoado, dominando a montanha do eu. Beijo.